Bom dia, Brasil JS. É um imenso prazer para a gente estar conversando com vocês nessa manhã. Para a gente começar, eu queria entender aqui, quantos de vocês já tiveram experiência com dados? Seja ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados. Tá, vai ser um assunto bem novo, vai ser bem legal da gente trabalhar aqui. Começando com a gente se apresentando, acho que é bem legal para a gente ter um tete-a-tete ali. Eu tenho 23 anos, eu estou desde os 15 anos nessa área. Há controvérsias. Eu tenho 23 anos, eu estou desde os 15 anos nessa área tech. Então, eu estou atuando agora com essa área de dados muito porque eu tive um anseio ali, junto com a academia, de investir nessa parte de pesquisa e poder gerar produtos em cima disso. Então, eu encontrei na ciência de dados a resposta para isso e hoje eu me encontro na Epimax, gerando resultados, gerando produtos novos a cada dia. Bom, eu sou a Evelyn, estou há mais de 8 anos aí trabalhando com dados, inteligência artificial, mas já fui dev, já fui DBA, e hoje na Epimax eu cuido do time de dados. E a Epimax, né, para quem não sabe, ela é uma solução de pagamentos, então a gente tem diversos produtos e problemas também com esses produtos. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um problema que a gente enfrentou na vida real e a gente precisou criar uma solução baseada em IA. E aí, para começar, quantos aqui, né, têm o hábito de fazer compras online? Quantos aqui já receberam aquela notificação de uma compra que você não fez, não sabe de onde que é e teve que abrir algum processo reclamando daquela compra? Boa parte, né? Então, aqui, trazendo um pouquinho do contexto do mercado de pagamentos, a gente oferece solução para transacionar esses pedidos, né? Tem um lojista oferecendo um produto, tem um cliente querendo comprar, mas precisa de uma empresa ali no meio para fazer esse arranjo de pagamento, oferecer as soluções, seja via link, seja cartão, boleto, e a gente atua fazendo esse arranjo de pagamentos e oferecendo o serviço técnico de gateway. Porém, a gente precisa garantir a segurança transacional desse processo. Então, é comum, junto desse arranjo de pagamento, você também precisar fazer análise de antifraude, para que a gente não tenha o problema, né, como boa parte aqui levantou, de uma transação falsa ser cobrada no cartão de uma pessoa. Aí aqui, trazendo para vocês o que é o problema da fraude quando a gente olha para o mundo moderno. Basicamente, depois da pandemia, principalmente, a gente teve uma aceleração imensa do mercado digital. Então, hoje em dia, em vários nichos de mercado, o mercado digital ele é maior do que o mercado físico. Um bom exemplo disso é o mercado livreiro. Em 2023, a gente teve pela primeira vez o mercado digital passando o mercado livreiro, que era tipicamente voltado para livrarias físicas que a pessoa ia lá e comprava. Então, o digital está tomando tudo isso. E, em cima disso, a gente tem um problema muito grave atualmente, que é o de vazamento de dados. O tipo de fraude que é feito hoje em dia, ele não precisa mais o cara ter acesso à maquininha de cartão. Ele não precisa mais ter acesso ao seu cartão físico. Ele pode ter acesso a um banco de dados que vazou, como a gente tem muitas notícias, né? A imensa maioria das vezes são bancos grandes, com várias informações, e isso permite com que se potencialize a fraude e você acabe só sabendo que foi fraudado no momento que chega a notificação para você, como a Evelyn falou. Então, a partir disso, a gente precisa trabalhar para solucionar isso e evitar transtornos tanto no âmbito do cliente quanto no âmbito do parceiro. E aí a gente se pergunta, né, qual que é o problema de uma fraude? O banco vai devolver o meu dinheiro e está tudo certo. O problema isso é um esquema. Por exemplo, o fraudador ele rouba o seu cartão, compra uma televisão com o seu cartão, vende essa televisão para outra pessoa. Então, do outro lado, a gente tem um parceiro ali, né, que tem prejuízo no seu estoque, tem prejuízo na sua operação, e isso era uma dor que a gente tinha dos parceiros, que às vezes o cara perdia dinheiro, fluxo de caixa, e a gente tem também aspectos regulatórios. Por quê? O banco vai reembolsar, mas o banco vai cobrar de quem pagou aquela transação. E esse processo ele se chama chargeback, né, que é basicamente um estorno. Não reconheço essa compra, o banco vai olhar, poxa, essa compra aqui de fato é muito fora do perfil comportamental do Brian, é uma compra diferente, vou devolver o dinheiro para o Brian. E aí, no mesmo tempo que faz isso, o banco e a bandeira, ele vai cobrar, né, as empresas de pagamento e multar as empresas de pagamento por isso. Então, a gente tem que ter um controle dessas transações fraudulentas. Primeiro, imagem. Acho que a gente tem que trabalhar em parceria. Então, o nosso parceiro, se ele tem prejuízo, a gente tem prejuízo. E a gente também precisa conseguir oferecer uma solução que nos impeça de tomar multas e ter prejuízos como empresa. Então, o aspecto da fraude o chargeback, ele causa transtornos para o cliente que teve o pedido fraudado, causa transtorno para o dono do cartão, para o lojista e para a empresa.
Só para vocês terem uma ideia geral, o chargeback é aquela palavrinha mágica que todo trabalho deve ter, que quando você ouve, você já repensa a sua carreira toda. É basicamente isso, é aquela palavrinha que quando bate na gente, a gente já sabe que é problema. Então, chargeback de 3%. Exatamente, bate um desespero ali. Para vocês entenderem o grau de problema que é isso, imagina que você, como lojista, vendeu para alguém. Essa pessoa abriu um chargeback, você enviou o produto. Então você perdeu o preço do produto, você perdeu a venda, você perdeu o investimento que você teve em tráfego pago. Então esse prejuízo, ele não é 1 para 1, ele é multiplicado muitas vezes. Então por isso que é uma métrica que a gente precisa sempre estar acompanhando muito criteriosamente para evitar que exploda e gere muitos problemas. Aqui a gente, antes de trabalhar um pouquinho como que foram as estratégias para abordagem do problema, eu quero contar para vocês como que o antifraude nasceu. Ele nasceu literalmente de um problema que nós tínhamos com alguns parceiros em relação a algumas transações, e a gente analisando essas transações, a gente identificou que existiam padrões que poderiam ser utilizados para separar possíveis fraudadores e possíveis pessoas boas. Por que isso é muito interessante? Porque, em geral, grandes ideias vão nascer espontaneamente. Elas não vão ser geradas, como a gente pensa naquele estereótipo, na salinha com 5 gênios, batendo a cabeça ali e chegando numa conclusão e planejando 100% e tomando uma decisão. Não é assim. O mundo real, você vai olhar para o dado, principalmente na área de dados aqui, né? Você vai olhar para o dado, vai tentar encontrar relações e vai surgir uma ideia a partir disso que pode mudar o jogo. Então, isso é muito legal para a gente entender que não é uma área para gêniozinhos, é uma área para pessoas. Pessoas que olham com interesse, pessoas que têm interesse em desenvolver soluções, em entender o problema e abarcar ele da melhor maneira possível. Trazendo as estratégias só voltando um pouquinho aqui. Trazendo as estratégias de como a gente desenvolveu isso, primeiramente, a gente precisava olhar para o tipo de dado que nós estávamos tratando e compreender como que a gente ia utilizar ele. Então, eu não posso chegar desesperado olhando uma tabela com 50 mil itens possíveis e falar, vou jogar aqui no modelo de A e é isso, rodou perfeito. Não, eu preciso entender se aquilo faz sentido, eu preciso entender se eu estou agindo da maneira correta, se eu estou tratando aquele dado da melhor forma possível. E isso é muito importante quando a gente vai lidar com coisas tão específicas como fraude, que são coisas muito sensíveis, são questões que, se a gente errar, é um erro muito grande. A partir disso, a gente também tem a questão de pesquisar, entender e criticar o mercado. Por que isso é muito importante? Criticar não no sentido pejorativo, mas realmente de ver o que faz ou não sentido para o que você quer. Porque às vezes a gente busca soluções prontas e essas soluções prontas são genéricas ou estão abarcando um contexto específico. E quando a gente está trabalhando com nichos como fraude, como questões de saques, etc., a gente precisa olhar especificamente como que a gente enxerga o problema. Então, é entender qual que é a solução que o mercado propõe e tentar revitalizar ela para o contexto que você está analisando. A quebra de problemas em porções menores, eu acho que isso aqui é um negócio que todo mundo deve fazer. Se você tentar pegar um problema muito grande e tratar ele de uma vez só, você vai quebrar a cabeça, você vai gerar estresses e é muito difícil que você consiga ter um resultado performático. Então, é muito importante quebrar ele em parcelas menores e conseguir trabalhar. A navalha de Ockham é um conceito filosófico, talvez alguns de vocês... Alguém já ouviu falar sobre isso? Só para... Tá, algumas pessoas já ouviram. A navalha de Ockham é um conceito filosófico que basicamente a ideia é cortar coisas que são complexas, que podem gerar muitos problemas, porque a solução provavelmente está no simples. Qual que é a ideia aqui? A não resposta também é uma resposta. Então, se você tem uma negativa, tome aquilo como não vou seguir por isso daqui, perfeito, já elimina essa possibilidade. E a partir disso você consegue desenvolver uma solução própria de maneira performática. E aqui, por fim, testar, testar, testar e por fim inovar. O que eu quero dizer com isso aqui? Você não vai construir um prédio a partir do último andar. Você precisa ter uma base sólida. Tem um divulgador científico, que talvez seja o maior divulgador científico que nós já tivemos, que é o Carl Sagan. Ele tem uma frase muito famosa, que é, antes de você fazer uma torta de maçã, você precisa criar o universo. O que ele está querendo dizer com isso? Antes de você querer fazer o novo, você precisa ter uma base consolidada. E aqui, esse que é o ponto que é muito importante. Antes da gente tentar inovar, a gente fez o básico. A partir daí, a gente trabalhou para oferecer o diferente. E isso é uma solução que funciona em dados, funciona no âmbito de devs, funciona em inúmeras áreas da vida. Tá. E com esse problema, a gente precisou pesquisar um pouco mais o que estava acontecendo na base, o que a gente podia atribuir ali como uma causalidade, o que a gente podia ferir no modelo. E aí, em ciência de dados, a gente tem uma frase, né, que correlação não implica em causalidade, e muitas vezes os modelos são enviesados e são feitos de maneira errônea, porque as pessoas, né, acham uma correlação, assumem que aquela correlação ela é sempre verdadeira, mas não é, né? Então, cada caso é um cenário.
E aí a gente começou a avaliar o perfil comportamental e ver como o mercado fazia, ver onde o mercado estava fazendo de uma forma que a gente via que estava dando errado, onde o mercado fazia de uma forma que dava certo e o que a gente tinha. Basicamente, quando a gente olhou para o mercado ele olha o dado transacional. Então, a gente tem o seguinte cenário. Imagina que você teve o seu cartão roubado saindo do evento, que isso não aconteça. O fraudador foi lá e fez uma compra no seu cartão. Esse pedido vai ser aprovado. Por quê? O seu cartão tem um score, tem um resultado bom no mercado, porque é um cartão que você usa frequentemente, é um cartão que você comprou com ele, vai estar dentro de uma zona que você está ali, então esse pedido vai ser aprovado. Porém, o perfil comportamental do fraudador é diferente. Então, o fraudador ele deixa rastros, né? Às vezes, um IP é diferente, você sempre compra por mobile e o fraudador está comprando via desktop. Você sempre compra em um determinado range de IP, ou o provedor de internet está comprando em um outro provedor. Você sempre tem um perfil de consumo de tal tipo de item, do nada muda o perfil do item. Você tem um ticket de compra. Então, ao longo de uma compra, né, o consumidor ele tem um perfil. E a gente basicamente buscou mapear esse perfil e juntar com o dado do mercado. Poxa, o consumidor tem um perfil, por que eu vou ignorar isso? Então, a gente construiu uma solução em que a gente capta o perfil comportamental para proteger ali a transação, né? Porque toda vez que um cartão é bloqueado, né, pelo banco, é porque teve alguma tentativa de fraude, gera prejuízo, aquele transtorno de pedir segunda via, resolver toda essa situação. Então, a gente buscou enfatizar de uma forma dupla. A gente vai lá, olha o dado de mercado, está tudo certo, beleza. Como que está esse perfil comportamental? Opa, está coerente, beleza, é um pedido válido. Mas se a gente vai lá e olha, pô, o mercado está falando que esse cartão está ótimo, mas o cara fez 24 compras totalmente fora do perfil em menos de 1 hora. A gente entende que esse perfil, né, é diferente do que o consumidor ali tinha. E para isso a gente teve que minerar mais de 200 dados, a gente teve que criar vários modelos auxiliares. Por quê? Não dá para eu pegar os dados e jogar na IA. A IA tem que entender o comportamento daquele dado e como aquele dado se correlaciona em cada grupo. Então, uma pessoa que tem hábito de comprar cosmético é uma pessoa que compra itens de livraria é outro comportamento. Basicamente, a gente pegou a modelagem matemática do comportamento de compra e encapsulou junto com dados de mercado. Exatamente. Trazendo para a ideia do porquê escolher uma IA e não fazer regras simples que identificassem possíveis fraudes. Basicamente, dá para você resumir isso em 3 palavras. Acurácia, velocidade e escala. Acurácia no sentido de a IA vai conseguir mapear para você muitas variáveis ao mesmo tempo e encontrar correlação entre elas. Então, se você faz uma regra básica em cima disso, a partir do número de variáveis crescendo, começa a ficar muito difícil entender como que uma implica na outra. E a IA, por ser uma modelagem estatística, consegue mapear qual que é a probabilidade de ser um fraudador ou não em cima dessas inúmeras variáveis. Além disso, a gente tem a questão da velocidade. Hoje, por exemplo, o nosso modelo, para resolver e verificar se uma transação é uma potencial fraude ou não, a gente leva cerca de 1,2 segundos. Então, é algo que, trazendo para regras mais clássicas, trazendo para uma análise humana, a gente perde um pouco isso e é muito importante para o nosso parceiro ele ter uma noção se uma compra dele foi aprovada ou não, se está ok ou não. E escala porque permite com que a gente faça análises com Big Data. Então, a gente pega inúmeros dados dia a dia, utiliza esses dados continuamente para retreinar o modelo, para fazer novos inserts de ideias que nós temos. E a gente consegue fazer isso de maneira viável, não é manual. Porque inserir basicamente isso de uma maneira ali de regra escrita seria completamente impossível de fazer em uma escala maior que é o que a gente precisa. E tem o ponto, né, Brian, do reaprendizado de uma IA, porque se muda o perfil de uma fraude, as pessoas que estão ali vão ter que passar por um outro treinamento. Quando a gente fala de IA, a gente consegue fazer isso de maneira automatizada. Acho que aqui a maioria veio de exatas, deve ter estudado regra da cadeia na faculdade, né? E às vezes a gente não sabe para que aquilo serve. A IA, por exemplo, utiliza a regra da cadeia para ela se retreinar, para ela se punir, para ela saber onde acertou e onde ela errou. Então, com a IA, a gente tem essa flexibilidade de utilizar, por exemplo, um retreinamento, uma recalibragem de erros e acertos de forma automatizada, que quando a gente fala de um processo manual ou de uma empresa terceira, você não consegue fazer isso com tanta facilidade. E também tem a perda do transfer learning, né, que é aprendizado ali por transferência. Você vai transferir, você vai retreinar, mas você tem algumas limitações que estão no código-fonte do modelo original. Trazendo um pouco mais sobre a ideia por trás do modelo,
o termo modelo de antifraude seria errôneo, seriam modelos de antifraude. Por quê? Porque o tipo de dado que eu estou analisando, eu preciso de uma visão específica para cada um deles. Eu não posso olhar para o documento da mesma maneira que eu olho para endereço. Não posso olhar para endereço da mesma maneira que eu olho para IP. São dados completamente diferentes e que necessitam de um tratamento próprio. Então, no final, o que a gente faz são vários micromodelos de inteligência artificial que são retreinados continuamente via reforço, via dados novos. E, a partir disso, a gente consegue gerar um resultado final que entregue de maneira performática para o parceiro resultados fidedignos que evitem fraude. Hoje, só para trazer alguns números para vocês, em termos de nossa base, a gente tem mais de 8 mil parceiros ativos continuamente e 80% deles tem CBK zerado. Isso é um número muito expressivo frente ao que o mercado pede. A média de mercado geralmente é entre 1,5 e 2, sendo que 95% dos nossos parceiros têm CBK abaixo de 1. Então, a gente está conseguindo entregar um resultado mais performático, um resultado mais rápido e um resultado escalável. Aqui também é bem legal trazer para vocês que desde a concepção do modelo, a gente pensou nele em algo completamente customizável. Então, em algo que a gente pudesse pegar e, se precisar entregar uma regra nova, se precisar fazer alguma alteração, porque os contextos de fraude mudam a todo momento, a gente conseguisse fazer de maneira fácil e performática para gerar o melhor resultado no melhor tempo possível. Isso também é uma experiência que eu acho que é bem pertinente para a área dev. Hoje em dia, o horizonte de coisas muda a todo momento. Então, no momento, IA é o grande topo da cadeia alimentar ali, mas amanhã não pode ser, e a gente precisa estar preparado para se adaptar nesses contextos. Então, essa parte de customização e aplicabilidade chega bastante por aí também. Além disso, a questão que a Evelyn citou da análise histórica dinâmica, esse é o nosso principal diferencial frente ao que o mercado geralmente oferece. A nossa análise ela é muito próxima do que o banco faz. Então, com certeza, algum de vocês já teve algum dado vazado e o banco evitou que a compra fosse realizada exatamente porque ele consegue identificar o padrão que vocês estão seguindo ali e ver que está fora do que a compra está atendendo. Então, a gente consegue mapear isso também de maneira efetiva e gerar um resultado mais próspero para o nosso cliente. De maneira geral, pessoal, essa era a ideia que a gente queria passar para vocês, era ver como que o nosso modelo foi construído e como ele foi concebido e como a gente está conseguindo atingir resultados bem efetivos com ele e também deixar a experiência de que essas coisas não nascem de salinhas de reuniões com gêniozinhos, essas coisas nascem de pessoas olhando com interesse. E é uma capacidade que todo mundo tem, olhar com interesse para alguma coisa e desenvolver resultado a partir disso. Então, agradecemos a atenção e estamos aí. E acho que só um adendo, né, que o primeiro passo para a gente, que é de tecnologias, que para qualquer pessoa, entenda o problema que você quer resolver, seja menos apegados a tecnologias e mais apegado à resolução de problemas. Porque no final do dia, ninguém quer saber se você usou linguagem A, B, forma C, quer saber se você resolveu o problema de forma escalável e sustentável. Então, acho que aqui, no final do dia, todos nós somos resolvedores de problemas, né? Então, foco no problema e não na tecnologia. A tecnologia é o meio e não o fim. Exatamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.